Giovanni tá de volta aí no Pokémon GO, meus queridos amigos, com um novo Pokémon sombroso aí, no caso, a querida Giratina. O evento chamado Dias Deslumbrantes, a invasão começa no dia 11 de agosto aí, à meia-noite, né, no comecinho do dia aí, na madrugada, e vai embora no dia 17 de agosto, às 23 horas e 59 minutos. Vou te contar tudo que tem nesse evento, novos sombrosos, como encontro o Giovanni e também raids sombrosas bem legais. Vamos começar falando dos novos sombrosos que serão introduzidos nos capangas da equipe Go Rocket aí, pessoal, começando com o nosso querido Staryu, temos também Fletchling, Pikipek e Grubby, são novos sombrosos aí chegando no jogo, tá? Provavelmente não teremos Shine de nenhum deles, por isso que eu não coloquei a estrelinha ali. A Staryu, ela dá 750 de poeira estelar, então é bem interessante você continuar focando nela aí, nos capangas da equipe Go Rocket aí do tipo água, tá? Então vai ser do tipo aquático aí. Não temos ainda os novos Pokémon dos líderes da equipe Rocket, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não saiu, mas no vídeo que eu vou derrotar o Giovanni aqui e te ensinar como que faz facilmente pra derrotar ele, eu vou colocar os novos Pokémons dos líderes, tá? Então não se esqueça, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação pra você não perder esse próximo vídeo. O lendário que eu falei pra vocês do Giovanni, pessoal, tá mudando, né? Tá saindo de Alga aí na forma alterada e tá entrando a Giratina na forma alterada, tá? Bem legal esse lendário aí, um novo sombroso chegando no Pokémon GO aí, não tem Shine, os lendários de Giovanni não podem vir brilhantes, tá, pessoal? E como que você faz para encontrar o Giovanni, eu te mostro agora. Primeiramente, eu queria deixar claro aqui que você não vai conseguir encontrar o Giovanni com o radar Rocket branco, né? Que é esse radar que eu tô mostrando aí na tela pra você, no canto superior direito ali do meu mapa, aparece lá quando você completa o radar. Esse radar branco, você só vai conseguir encontrar Arlocliffe e Sierra, não o Giovanni. O radar correto é este radar aqui em cima, que é o radar preto, tá? Esse radar é o Super Radar Rocket, você só consegue esse Super Radar Rocket em alguns eventos aí no Pokémon GO, principalmente nesses eventos da equipe Rocket aí que o Giovanni volta, então você vai receber uma pesquisa especial na sua aba de pesquisas especiais aí, que você vai completando as etapas e aí lá pro final da pesquisa mais ou menos, você vai ganhar um Super Radar Rocket para enfrentar o Giovanni. Você só vai conseguir enfrentar ele uma única vez por evento. Caso você tenha alguma pesquisa antiga que você consiga completar durante esse evento, você vai conseguir enfrentar o Giovanni mais de uma vez, obviamente, só que se você tiver pesquisas antigas do Giovanni, que você passou da primeira aba lá, da aba 1, você não vai receber essa nova pesquisa nesse evento. Você vai ter que completar essa pesquisa antes que o evento comece ou durante o evento, antes que ele acabe, para você conseguir receber essa nova pesquisa aí do Giovanni, tá? Então você precisa completar. Caso você não saiba quais pesquisas já tivemos aí do Giovanni no Pokémon GO, eu tô deixando aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição um link que mostra todas as pesquisas que a gente já teve com o Super Radar Rocket. E lembrando que assim que você pegar o Super Radar Rocket, você poderá encontrar o Giovanni nos Pokéstops. O mapa vai mostrar para você também aonde os possíveis Giovannis estão. Por que possíveis? Porque pode ser que algum desses apontamentos que o Super Radar Rocket fez não seja o Giovanni, seja um capanga disfarçado de Giovanni, aí você vai ter que caminhar até outro Pokéstop. Para você garantir que vai ser 100% o Giovanni aí, você pode utilizar o balão da equipe Rocket. No balão, assim que você tiver ativado o Super Radar Rocket, é 100% garantido que vai vir o Giovanni. A gente não tem capanga disfarçado nos balões, o que é um adianto muito grande para você terminar essa pesquisa mais rápido possível. Lembrando que o IV mínimo dos Pokémon do Giovanni é 666 aí, né? Sem influência no clima, então você não consegue pegar um IV abaixo de 6, tá? Fica essa dica aí. E também nível 8 sem influência no clima e nível 13 com influência no clima.
Voltando com as informações do evento aqui, pessoal, a gente vai ter um final de semana de raids sombrosas aí, fazendo a estreia do Kyogre sombroso nas raids, né? A gente já teve ele no Giovanni, agora ele tá vindo pras raids com chance de Shine. A chance de Shine em raids sombrosas aí, lendárias, ou raid lendária comum, é 1 a cada 20 mais ou menos. Então boa sorte pra você conseguir o brilhante do Kyogre. Vai começar aí no dia 16 de agosto às 6 horas da manhã e vai embora no dia 17 de agosto às 10 horas da noite. Vai ter guia completo dessas raids sombrosas aqui no canal, obviamente, então não esquece, ative o sininho de notificação, porque a gente tem vídeos novos todos os dias praticamente aí às 11h30 da manhã. Seguindo com as informações do evento, a gente vai ter as raids Tier 1 aí, com Bellsprout, Aipon, Teddiursa e Seedot. Todos têm opção de brilhante aí no Pokémon GO, sombrosos aí nessas raids Tier 1. Nas raids Tier 3 a gente vai ter Girafarig, Absol e Whirlipede. Só o Absol pode brilhar nesse caso aí. Todas essas raids são sombrosas, tá, pessoal? Não são Pokémons normais, são Pokémons sombrosos. E outra coisa bem interessante desse evento é que a gente vai ter pesquisas de campo aí que vão te dar componentes misteriosos e também você vai receber aí TM ágil e TM carregado. Não é TM Elite, tá? São TMs comuns aí nesse evento. Seguindo com as informações, a gente vai ter a liberação definitiva aí do Salandit brilhante no Pokémon GO, nos ovos de 12 km, que são os ovos que você consegue aí ganhando dos líderes da equipe Rocket. Se você tiver espaço na sua bolsa, você vai receber esses ovos aí, derrotando Arlocliffe, Sierra e Giovanni, tá? Anteriormente, por acidente, um estagiário, provavelmente, né, liberou o Shine do Salandit aí no Pokémon GO, mas a Niantic foi lá e bloqueou de novo, e agora sim é definitivo. Shine novo chegando no Pokémon GO. Vale lembrar que somente o Salandit fêmea que evolui, tá? Então, boa sorte pra chocar um Shine e que ele seja fêmea ainda, né? E também a gente vai ter alguns bônus do evento, pessoal. Maior frequência de encontrar a equipe Rocket aí, tanto em balões quanto em Pokéstops. Então a gente vai ter a invasão da equipe Rocket, obviamente. E também a possibilidade de remover o ataque de frustração dos seus Pokémon sombrosos. Remova de todo mundo. Se você tá na dúvida se aquele Pokémon é bom ou não, use um TM carregado normal, não precisa usar TM Elite, e remove frustração, porque só dá pra remover esse golpe ridículo que não serve pra nada no Pokémon GO nos eventos da equipe Rocket. Acabou o evento, você não consegue mais remover. Tá na dúvida, remove frustração, que não serve pra nada no jogo, tá? E também, pessoal, os IVs vão ser maiores em raids Tier 1 e 3 aí durante esse evento. Provavelmente 777 é o mínimo de IV, já que nos dias normais é 666, né? Não sabemos, mas deve ser isso aí, porque no evento passado foi mais ou menos nesse sentido. Vamos falar dos melhores Pokémon desse evento, pessoal, começando com o Absol Sombroso. Esse bicho é muito forte para bater em raids, tá? Com Rosnado e Balanço Violento. Balanço Violento é golpe de legado do Absol, vale muito a pena. E é claro também, se você já tiver um Absol normal ou pegar um bem ruinzinho aí de IV sombroso, um 13-13-13, talvez valha a pena purificar um só para você deixar com o Mega Evolução, né? 100% aí, com Rosnado e Balanço Violento também. Se pegou um acima de 90%, não purifique, deixa ele sombroso, tá? Porque ele bate muito, mas muito mesmo. Claro que a Mega Evolução ele bate mais que o sombroso, mas o sombroso bate mais do que o Pokémon normal, tá? Charjabug, pessoal, com certeza vai voltar a atividade do PVP dele aí. Ele era muito forte na Grande Liga Aberta, caiu de produção um pouquinho, foi mais para copas temáticas, mais fechadas, e o sombroso vai ser mais forte do que a versão normal dele aí, tá? Troca elétrica, tesoura X e descarga são os melhores golpes pra ele. Troca elétrica é golpe de legado do Charjabug. A Giratina alterada, agora você vai poder usar ela na Grande Liga também, já que ela vai vir com nível bem baixinho, né? E isso vai nos proporcionar um CP mais baixo do que 1500, então vai encaixar assim na Grande Liga. Então aí os melhores IVs de cada liga pra você. É claro que eu falei pra você que o menor IV é 666, não tem como correr disso. Garra Sombria, Garra do Dragão e Poder Ancestral
ancestral são os melhores golpes pra ela. Tem gente que tá usando na outra liga, ao invés de poder ancestral, você pode usar também furtividade nas sombras. Tanto faz um golpe ou outro aí. Essa Giratina provavelmente vai ficar bem mais interessante na Master Liga, tá? Eu fiz uma comparação no PvPoke entre a Giratina normal e a Giratina sombrosa. Na Master League ela deu uma melhorada. Não é uma melhora considerável, mas ela melhora bem aí, tá? Então na Master League ela vai ser bem mais interessante. Na Ultra e na Grande não faz tanta diferença assim. Na Grande já nem tinha ela, né? Não faz tanta diferença assim, mas na Ultra Liga ela é mais interessante do que na Grande Liga, tá? Na Ultra Liga realmente esse bicho é muito apelão, porque ele tem muita defesa, né? Eu sei que o Sombroso perde defesa, mas como ele tem pouco ataque e ele acaba ganhando mais ataque por ser sombroso, ele vai dar mais dano. E mesmo com a redução de defesa não é o suficiente para ela deixar de ser tanque aí no PVP. Então Giratina Sombrosa vai ser muito apelona aí no PVP, no Pokémon GO. Kyogre Sombroso dispensa apresentações, né? Esse bicho é muito forte, muita apelação. Cachoeira e Pulso Original são os melhores golpes para você utilizar ele nas raids. Pulso Original é golpe de legado do Kyogre. E também temos o Primal Kyogre com o melhor atacante de água do jogo, com o mesmo moveset aí de Cachoeira e Pulso Original. Talonflame Sombroso, pessoal, você vai rodar aí na Grande Liga com Incinerar, Voar e Pássaro Bravo. Incinerar é golpe de legado do Talonflame. Na Grande Liga com ele Sombroso, ele deu uma leve piorada, não tanto assim pra ser uma diferença absurda, mas o Sombroso ele vai ter pouca defesa, né? Ele já tem pouca defesa, vai ficar pior, então ele acaba ficando um pouco mais ruinzinho. Já na Ultra Liga, você vai tirar o Pássaro Bravo, vai colocar o ataque de chamas, e na Ultra Liga sim, ele dá uma melhorada na versão sombrosa, tá? E sim, o Talonflame vai ficar um pouco mais competitivo na Ultra Liga, ele vai ser muito forte nessa liga aí, tá? Na Grande Liga é mais pra Copa temática, fechada, na Ultra Liga é o foco desse Pokémon aí sombroso, tá? Victreebel também é um excelente Pokémon sombroso, tanto na Grande quanto na Ultra Liga, principalmente em copas mais fechadas, mais temáticas, né? Com ácido, lâmina de folha e bomba de lodo. O ácido agora gera mais energia para os carregados, então acaba que o Victreebel sombroso ele bate mais e deixa os adversários em apuros aí, né? Vikavolt disparado é o melhor novo sombroso que tá chegando aí no Pokémon GO, tá? Esse bicho sombroso da tipagem inseto para bater em raids muito forte, brigando com Mega Evolução lá em cima, tá? Picada e Tesoura X são os melhores golpes para ele aí do tipo inseto, e ele também melhora consideravelmente do tipo elétrico com troca elétrica e descarga. Troca elétrica é golpe de legado. Da tipagem elétrica ele vai subir bastante posições, só que ele não briga no top 3. Da tipagem inseto ele briga sim no top 3, tá? Esse bicho é muito apelão e vale muito a pena fazer um bom aí para bater em raids caso você pegue um de IV bom. Não esquece de dar uma olhada nos eventos do Pokémon GO, tá tendo muito evento, eu tô deixando vídeos aqui em cima pra você assistir, e a gente vai ter o vídeo também humilhando o Giovanni em breve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais!